Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Cante comigo, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Erga suas mãos e diga: por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. E céu, e céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 45. Eu quero ler uma promessa de Deus para você ao começar essa reunião. Isaías 45, versículo 2. Acredite que é Deus falando para você. Aleluia. Acredite que é Deus falando para você. Ele dizendo assim para você: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E diz mais: dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu creio que Deus tem coisas escondidas para nos dar. O som está horrível, meu irmão. O som está horrível. Dá um jeito aí. Eu creio que Deus tem coisas escondidas para te dar. Amém? Levanta sua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram do que tu tens preparado para mim, para minha família. Diga: Jesus, eu creio que esses tesouros escondidos serão revelados
no andar contigo, porque tu és o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor. Diga, tu és o meu Pai e eu sou teu filho, por meio de Jesus. Senhor, pela fé, eu declaro que não temerei, Senhor, porque, Senhor, tu estás comigo, e as portas que estão fechadas, elas se abrirão, e as portas que estão trancadas serão rompidas, para a glória do teu nome. E que o povo de Deus diga amém. Vamos continuar adorando a Deus através do louvor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Te adoramos, Senhor, em espírito e verdade. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. 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 Vem reinar em mim, Senhor.
Quantos aqui querem a glória de Deus? Aleluia. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda tua mão, o toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, o toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, o toque no altar. Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. E quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, o toque no altar. Aleluia. Existe um preço a ser pago para aqueles que querem carregar a glória de Deus, amém? Quem quer resposta? Quem quer resposta, faz o quê? Tem incenso. Quem quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra, rasgue. Rasgue suas vestes. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Prostre-se ao chão, estenda tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, o toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, o toque no altar. Quem mais poderia te livrar e mudar minha sorte de uma vez? Eu prostro-me ao chão, estendo a minha mão, e toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, e toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, Toco no altar. e toco no altar. Toco no altar. Toco no altar. Oh! Aleluia. Quem mais poder te livrar e mudar minha sorte de uma vez? Prostro-me ao chão, Estendo a minha mão. e toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei, e toco no altar. Diga eu alcançarei o favor do rei, e toco no altar. E quem mais poderia me livrar e mudar minha sorte de uma vez? Prostro-me ao chão, estendo a minha mão, e toco no altar. Oh, eu alcançarei O favor do rei. e toco no altar. Eu alcançarei o favor do rei,
toco no altar. Quem toca no altar? Quantos tocam no altar? Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Aleluia. Glória a Deus. Que dirás, ó Deus, ao meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão? O que dirás, ó Deus, ao meu respeito, se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás? O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai mudar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, um coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado para amar. Aleluia. Que dirás, ó Deus, a meu respeito, e quando eu liberar o perdão, de maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando eu visitar os hospitais e cuidar com carinho dos meus pais? O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, eu vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, um coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado para amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já me bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar quando eu entender o que é de fato adorar, quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, coração que queira te agradar, o coração disposto a te adorar. Quebranta-me,
dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano, quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, um coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado para amar. Eu queria fazer uma pergunta aqui essa noite e que você respondesse a si mesmo com toda sinceridade. O que você precisa mudar na tua vida? O que você precisa mudar? O que precisa ser? A palavra de hoje de manhã tocou o meu coração e eu tenho certeza que ela tocou no coração de vocês também. O que você precisa mudar para se doar mais para Deus? Para servir mais o Senhor? Meu irmão, minha irmã, isso você não vai conseguir com a tua carne, com a tua vontade. É o Espírito Santo que produz isso dentro de você. Eu vou pedir ao pastor Carlos que suba aqui e faça uma oração, que eu senti esse desejo de orar por vocês. Eu vou chamar o anjo da igreja para orar por aquelas pessoas que realmente querem mudar nesse sentido. Não, eu quero me entregar mais a Deus. Eu quero mais fazer a vontade de Deus. Eu sei que o que eu estou fazendo é muito pouco, que o Espírito Santo está me pedindo mais. Eu vou pedir para que você venha aqui, na frente, que o pastor Carlos vai orar por você. Aleluia. 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 Sabe o que eu estava me lembrando? Quando eu entrei a primeira vez na igreja, eu tinha 19 anos de idade. E eu senti o que eu estava sentindo ali agora. Que Deus queria fazer uma obra na minha vida. Eu conseguia perceber o que era ser de Deus, e o que é ser puro, e o que era servir a Jesus, e o que era ser do mundo. Eu conseguia. Hoje as coisas estão tão confusas na igreja, que às vezes as pessoas não conseguem discernir, mas o convite que ele está fazendo é este. Sabe o que é o convite? É para uma morte. De alguma área da sua vida, você abrir mão e dizer assim, eu tenho direito a isso, mas porque eu sou de Jesus, eu vou abrir esse tempo, esse momento. Se não for assim, se o grão de trigo não morrer, ele não pode produzir frutos. Põe a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvia o apelo, Senhor, e o apelo veio ao meu coração. Por isso, Senhor, eu te peço perdão das tantas vezes que eu poderia ter quebrantado o meu coração, mas eu deixei levar pelo comodismo, pelo meu prazer pessoal, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, eu estou dizendo a Ti: perdoa-me, mais uma vez perdoa-me, e me dá, Senhor, esse coração renovado, em fé, em alegria, em pureza. Senhor, me faz novamente ser aquele menino, aquela menina que quer Te servir com toda a pureza de coração, Senhor. Tira de mim toda maldade, todas as preocupações excessivas, que eu possa confiar que Tu és o meu Pai, que Tu cuidas de mim, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem o Teu consentimento, Senhor. Siga, Senhor Jesus, nesta noite, renova-me, transforma-me, quebranta-me, faz de mim essa nova pessoa, Senhor. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira Te agradar, o coração disposto a Te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções.
Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. Que dirás, ó Deus, ao meu respeito? O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? E quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão, o que dirás, ó Deus, ao meu respeito? Se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixa para trás. O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, eu vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, lata em mim. Levante a sua mão e faça disso um clamor na sua vida. Clame ao Senhor. o coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? E quando eu liberar o perdão, de maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito? E quando eu visitar Os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais, o que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando eu me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai mudar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar. Um coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado para amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. já não bastam asas para voar. O equilíbrio eu só vou encontrar. Ele é o teu equilíbrio. Eu quero de fato adorar. Quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, Coração que queira te agradar. coração disposto Pra te adorar. peça a Ele. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar. Um coração disposto a te adorar.
Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Capacitado para amar. Só por ti, Senhor. Só por ti. Quero fazer uma pergunta aqui. Alguém que não tenha entregue a sua vida a Jesus, que diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida por Jesus por completo. Se tiver alguém, levante a sua mão agora. Amém. Temos ali uma mão levantada. Você está entendendo o que eu estou falando? A vida é por completo. Você sabe que Jesus é o Salvador, que Ele é o Senhor, mas alguma coisa te prendia, alguma coisa segurava que você dissesse assim: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Deus. É uma entrega incondicional que você diz: eu sou de Jesus, eu não vou mais ficar me protegendo ou achando que a minha maneira de ser é melhor para mim. Alguém mais além do rapaz que levantou a mão, que diz assim: temos uma outra mãozinha levantada lá também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique com a mão assim, você que levantou a mão. Fique assim com a mão. Pai, Tu conheces o coração dessas pessoas que levantaram as mãos e sabe por que elas estão fazendo isto. Eu peço agora que em nome de Jesus, a vida completa, a vida eterna, a salvação, tome conta das suas vidas de tal maneira que elas entendam, Senhor, que o melhor é viver para Ti e contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu a apresento e eu oro por elas e eu peço que sobre elas haja um derramar contínuo do Espírito Santo. E que o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Obrigado a toda a equipe de louvor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Estou feliz de ver alguns irmãos que eu já não vi há algum tempo. Que bom que você está aqui esta manhã, esta noite. Pedi esse grupo para começar a orar e sonhar, para a gente fazer um CD da nossa igreja, Ministério Nova Vida Ágape. Às vezes nas coisas simples, eu tenho certeza que Deus se manifesta de todas as maneiras, nas coisas sábias e complexas, mas principalmente nas coisas simples. Nós estamos vendo que Deus está nos dando um tesouro aqui neste lugar, irmãos. Eu sinto um cheiro, um aroma de Cristo, um perfume de Cristo transbordando neste lugar. Eu tenho um ministério voltado para a igreja, de restauração. Falei aqui esta manhã, eu sou meio complicado para evangelizar. Minha sogra até me achou graça, depois falou comigo isso. Falei, mas é verdade. Mas por outro lado, Deus tem me dado uma capacitação para manifestar este dom que é dele, através da minha vida, para edificar a igreja, ensinar a igreja. Dificilmente as igrejas que eu passei, não deixei lá discípulos. Gente que é crente, não para ser crente uma semana, um mês ou um ano, mas gente que entendeu, que saiu do reino das trevas e que verdadeiramente passou a habitar o reino de Deus. E eu sinto esse aroma de que Deus está fazendo algo aqui profundo, curando corações, sarando vidas, renovando. Ah, meu Deus, como é bom você sentir o frescor do Espírito, renovando, saindo daquela religiosidade, às vezes, tão impregnada que se tornou automática nas nossas vidas, e sentir uma brisa suave, nova do Espírito, encharcando o nosso coração. E eu estou sentindo que Deus está fazendo isso aqui no nosso meio. Há uma percepção. Quantos percebem isso?
Eu percebo isso, que Deus está fazendo isso. Então, eu aprendi que a gente não pode criar onda, mas a gente pode surfar na onda. Então, quando Deus está fazendo alguma coisa, aproveite para surfar, para aproveitar aquilo que Deus está fazendo. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 8 da noite, aos domingos pela manhã, de 9 às 10, a escola bíblica dominical, de 9 às 10, depois a gente toma um cafezinho de 10 a 10 e 15, 10 e 20, e depois o nosso culto pela manhã, que vai de 10 e meia até meio-dia. E eu tenho falado aqui que domingo é um dia que você tem que colocar na sua agenda, dia do Senhor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós temos que consagrar um dia a Deus. E nós temos feito a opção pelo dia de domingo, que é tradicionalmente o dia do Senhor para os cristãos, né? Então, outras religiões têm outros dias. Mas eu queria que você entendesse uma coisa, fizesse disso uma verdade, uma realidade. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e Ele descansou 1. E Ele nos ensina, através da palavra, a separar esse tempo. Porque assim como nosso corpo precisa dormir para repor energias físicas para um outro dia de trabalho, assim também nós precisamos repor energia espiritual. E é esse tempo que a gente consagra a Deus, de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de começar a buscar as coisas espirituais que recarrega as nossas energias espirituais, irmãos, que são desgastadas pelo pecado, pelo medo, pela adversidade, pelas angústias, pelas lutas que a vida nos traz. Então, a gente se renova assim. Então, estamos trabalhando. Fora isso, a igreja tem atividades durante a semana. Só para você saber, segunda-feira nós estamos ministrando aqui o curso Casados para Sempre, que começa nesta segunda-feira. Terça-feira nós temos a escola bíblica, ministrando aula a alunos. A escola bíblica, ela tem a proposta de ensinar algumas matérias fundamentais para aqueles que querem aprender melhor, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Então, são 2 anos, estamos no primeiro ano, ano que vem o segundo ano e abre inscrição para o primeiro. Na quarta-feira o nosso culto, na quinta-feira nós temos também a aula aqui da escola bíblica. Sexta-feira nós temos oração às 8 da noite. Sábado pela manhã nós temos oração também 8 horas da manhã, de 8 às 9. E neste sábado em especial, eu estou convidando o pessoal para o café da manhã. Que pessoal? Quem é que o senhor está convidando para o café da manhã? Calma, estou convidando aqueles novos, amém? Aquelas pessoas que estão chegando, que nunca participaram desse café, a estar aqui conosco. Eu quero ouvi-los, quero também falar da proposta da nossa igreja, né, que nós sempre estamos falando, os 5 propósitos da igreja, que sempre, tudo que a gente faz envolve esses 5 propósitos. E falar um pouquinho dos nossos sonhos, e ouvir também os seus sonhos, e a gente ter comunhão. Eu e minha esposa temos essa proposta no coração de pastorear. Pastorear compreende você estar próximo. Não tenha medo de se aproximar de nós. Se você precisar de ajuda, de uma orientação no gabinete pastoral, minha esposa atende, eu atendo, estamos prontos para isso. Então, neste sábado também, à noite, nós vamos ter o culto dos jovens. Sábado agora? Então, é médio, por isso que eu estou falando. Você acorda aí, hein? Nós temos o culto das médias, né? Às 8 horas da noite. Então, o culto das mulheres em Deus, neste sábado. Quem é a mulher em Deus, diga glória a Deus. Venha e traga um amigo, uma convidada. A pastora André estará ministrando, e eu tenho certeza vai ser grande bênção. Também quero lembrar que esta semana, na quinta-feira, nós vamos ter aqui o culto dos EDs, Homens em Deus. Amém? Esse culto
voltado para os homens. Pastor, por que o culto é só de homens? Porque nós percebemos que os homens estavam com a bola murcha, né? Eu percebi que tudo que fazia aqui na igreja só dava mulheres. As mulheres dão de 10-0 na gente. Só, né? Todas as mulheres. Eu falei, puxa vida, eu acho que a gente vai precisar de cura interior, porque as mulheres estão assumindo o controle de tudo. E aí, o César disse, vamos fazer um culto. E teve a ideia, e eu disse, assume a criança aí, vamos lá. E ele não abriu mão, insistiu. E esse culto tem sido uma bênção, um espaço para os homens. Nesta quinta-feira, o pastor Francisco, né, ele é da Igreja de Nova Vida da Ilha do Governador, né, do Moneró. Ele é um pastor auxiliar lá, o genro dele é o pastor principal da igreja. O pastor Francisco vai estar aqui. Eu gosto do jeitão dele de pregar, que ele é muito, muito simples, porém profundo nas escrituras. E estará falando sobre um tema que é importante a gente saber lidar, para não criar qualquer tipo de preconceito. Você sabe que a Bíblia denuncia o pecado do ser humano, porque o pecado faz a separação entre o homem e Deus. E tem vários pecados, irmãos. A Bíblia fala dessa realidade do homem que vive longe de Deus, que vive no pecado, que pratica o pecado, que assume o pecado para a sua vida como prática de vida. E o Evangelho, ele vem justamente para quebrar isto. Quando Jesus veio, ele disse, não pensa que vim trazer paz à terra. Eu não vim para ser amiguinho do pecado e dizer assim, pecado, vamos junto, não. Ele veio trazer espada. Não é assim que a palavra de Deus diz? E essa palavra, o que acontece? Ela começa a criar uma divisão entre as coisas do eterno, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E muitos temas são abordados. E nessa quinta-feira nós vamos abordar o tema aqui, que é muito importante para nem exagerarmos para um lado, nem para o outro. Encarar isto com serenidade, que é a questão do homossexualismo. Que dizem que os evangélicos são homofóbicos. Não somos homofóbicos. Nós somos contra o pecado, em toda a sua modalidade. Dá para entender isso? Diga amém. Que vai de homossexualidade, adultério. Hoje eu diria que o grande problema da sociedade não é nem essa questão do homossexualismo, é o adultério, que está largado e que tem atingido a igreja fortemente. Fortemente. Então, há assuntos seríssimos que nós temos que atacar de frente. Esse é um deles. Mas eu estou mostrando para você que nós não temos nada contra o pecador, contra a pessoa que comete pecado. Nós avaliamos que aquela conduta pecaminosa, ela está prevista na palavra de Deus. Pastor, está previsto na palavra de Deus, mas é tão bonitinho aquele casal na televisão de 2 homens querendo ter o filho com a mulher, né? Já viu isso na novela das 8? Como é que é? O nome da novela? Amor à Vida. Tem alguns novelistas aqui, militantes, né? Como eu. Então, no Amor à Vida aparece ele jogando aquela situação de 2 homens vivendo juntos e tendo um filho com uma mulher, né? Embora um teve uma recaída no último capítulo, né? Mas, né? Aí eu vou falar como pastor tem que ver para saber. Balela. Irmãos, esse tema é abordado com a maior natural, achando que isso é natural. Segundo a palavra de Deus, não é. E é isso, ouça bem, a mídia tem um poder de fazer opiniões. O que a mídia está fazendo com essa guerra, tentando dizer que o homossexualismo é uma coisa natural, normal, ela está tentando dizer que isso é normal, para incutir isso de tal maneira que o pecado não seja detectado. Cada um faz da sua vida o que quiser.
Nós vivemos num país democrático. Cada um faz o que quer. Agora, vender a opinião de que aquilo é normal diante da palavra de Deus, não é. Pode ser normal para o autor da novela, pode ser normal para os atores que sempre estão... Você pode ver todo o programa é abordado a questão do homossexualismo e mandado uma mensagem dizendo que não é normal. Eu estou aqui para dizer que não é normal, que a Bíblia diz que isso é pecado, que Deus criou macho e fêmea. Agora, como é que se trata isso? Uma pessoa que está envolvida com isto. Como é que a gente trata esta pessoa? Eu não quero pregar no lugar pastor Francisco, mas eu quero dizer que a gente tem que ter amor. Mas não o amor que cobre o pecado. O amor que ama, que está aberto, porém com a verdade. Você não cria filhos encobrindo os erros dele. Você cria filhos amando-os, mas dizendo para eles que eles precisam mudar naquilo que precisa mudar. Amém? Então esse é o verdadeiro amor. Então nós vamos ter aqui esse assunto tratado no culto dos homens. Ó, depois 10% do... Ó, fiz uma propaganda tremenda. E das mulheres, o tema eu não sei qual é o tema. Qual é o tema das mulheres? Não, então melhor ainda, porque aí o Espírito Santo vai estar mais livre para falar. Amém? Gente, eu quero dizer que nós estamos aqui e eu queria receber os visitantes. Alguém pela primeira vez aqui conosco? Primeira vez? Rapaz, eu gostei dessa camisa, cara. Rapaz, que beleza. Nós temos aqui um casal, nosso irmão, ele se apresentou a mim de manhã, mas eu não vou forçar. Mas eu quero dizer ao irmão que é bem-vindo com a sua esposa. É uma alegria recebê-lo aqui, em nome de Jesus. Amém? Quero dizer também ao nosso querido flamenguista ali, que é bem-vindo. Amém? Aqui reúne-se todas as tribos. Fica triste não, porque tem uma porção de vascaíno aqui. Ó, tá vendo? Pode falar que eles ficam assanhados. Tem Fluminense, levou 2-1 e tal. Porque aqui é o céu, diga glória a Deus. Ou pelo menos a porta do céu, dá para entender? E a Bíblia diz que no céu o cordeiro andará com um leão. Amém? É isso que faz o reino de Deus. Então, sejam bem-vindos. Eu queria que os amados, queridos irmãos, Michel, agora deu branco, quero lembrar o nome, não consigo. Eu quero dizer que os irmãos sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e recebesse essas palmas. Gostoso abraço nosso. Amém? Deus abençoe. Nós começamos amanhã as nossas obras. Walter, tudo jóia? Beleza? Amanhã a gente começa as nossas obras aqui na igreja. Você está vendo essa parede aqui, mas esse galpão ele vai um pouquinho mais para lá. Nós vamos ampliar e fazer uma obra aí que vai levar, eu acredito, um mês e meio de obra, 2, porque tem que fazer forro, tem que fazer parede, tem que... muita coisa, o telhado. Então vamos começar amanhã. E tudo que nós fazemos aqui na igreja, nós recebemos dinheiro direto do governo Obama. Você não está acreditando nisso, né? Por favor. A gente recebe. Eu falo isso, eu tenho que falar essas coisas para você dar uma... Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é com o seu dízimo, com a sua oferta. É assim que nós pagamos as contas na casa de Deus, amém? Nós vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas. Os nossos irmãos vão distribuir os envelopes. Se você precisar, peça agora, eles farão chegar até suas mãos.
Nós no dia 7 de setembro estaremos ministrando um curso da APEC, que é um curso para evangelização de criança, para professor de escola dominical. Curso da APEC, 7 de setembro, de 9 às 14 horas. Se você quer saber um pouco mais sobre esse curso, quer se dedicar a esta área, procura... Você quer falar sobre? Procura minha esposa, ela vai te dar todas as dicas. Nós estamos precisando de pessoas que se envolvam nesta área. Amém? Então, preparou sua oferta? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta linda oportunidade de servir-te com os nossos dízimos e oferta. Fazemos isto em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu próprio nome, Senhor, porque cremos que isso também faz parte do teu evangelho. Ó Deus, o suprimento da tua casa, e através desse ato de fé e obediência, nós também temos a tua bênção nas nossas finanças. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Se você vai dizimar, ofertar, entregue nas mãos dos nossos irmãos aqui, por gentileza.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu orei por anos para ouvir isso aqui, viu? Você é resposta de oração. Eu sei que algumas igrejas isso é fácil, né? Eu conheço igreja que tem verdadeiras bandas com instrumentos de sopro. Mas agora Deus, a sua bondade, tem nos dado esta alegria de soprar vida. Amém? Soprar a vida. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, a nossa leitura, diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu levei anos para entender esse versículo. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Pai, me ajuda, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Espírito Santo, nos conduz, traz revelação enquanto eu falo, ao coração meu e dos meus amados irmãos, e que nós possamos avançar, Senhor, segundo o Teu propósito, em nome do Senhor. Uma das coisas que eu tenho aprendido sobre o ser humano, e o pastor é uma pessoa que ele está sempre lendo, aprendendo, observando o ser humano, porque esse é meu trabalho, é lidar com gente. Eu observo que muitas vezes, quando nós estamos vivendo uma realidade, a nossa tendência natural é não sermos sensíveis à realidade de outrem. Nós estamos tão envolvidos com a nossa realidade que a gente fica, às vezes, insensível à realidade de outros. E muitas vezes, isso nos traz um tipo de cegueira, um tipo de falta de observação que eu quero, nesta noite, chamar a sua atenção. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo tempos bons na nossa vida, nós nem procuramos saber muito do sofrimento dos outros. Porque, afinal de contas, eu também não sou de ferro, eu preciso ter um momento de paz, de felicidade, né? Na vida ministerial, eu tive que fazer um exercício emocional, mental, espiritual muito forte, porque acontece comigo que às vezes numa mesma semana ou no mesmo dia, já aconteceu, deu de manhã estar num funeral e à noite num culto cheio de alegria. E essas divisões de emoção da gente é muito complicada, porque a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E é nessa observação de realidades, de pessoas à minha volta, que me levou a também pensar a respeito desse tema. Um tema que fala sobre crise. E nós temos que aproveitar, tirar proveito da crise que chega na nossa vida. Porque a nossa vida não é só crise, como a nossa vida também não é só um mar de tranquilidade. Volta e meia, o vento muda, vem uma crise que a gente às vezes não provocou, que não foi dada por nós, e de repente nós estamos no meio de uma situação difícil. Quando a sua crise pessoal acontece, ela provoca algumas coisas que eu quero avaliar aqui com você nesta noite. Porque ao ler Tiago fala a frase mais estranha que há aqui. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Ele está dizendo assim, não é para você ficar assim disfarçado, não. Fique feliz, alegre mesmo,
ao passardes por várias provações. Como é que eu posso ficar alegre passando por provação? Como é que eu posso ficar alegre diante de coisas que estão me ameaçando, que estão ameaçando a minha casa, a minha família, que estão ameaçando o meu trabalho, o meu pão? Parece uma contradição isso. E é justamente isso que eu quero que você entenda, que há proveitos a serem tirados no meio da crise. Há coisas positivas no meio da crise. E a nossa tendência é que quando a gente está focado só na crise, a gente não consegue enxergar outra coisa senão a crise. E esta noite eu estou junto com você pensando a respeito disso, porque se o Espírito Santo me inspirou a pregar sobre esse tema, é porque certamente há pessoas passando por crises aqui e precisam compreender para não morrer na sua fé, para não apagar a sua fé, para não perder o entusiasmo da presença da palavra de Deus, da alegria do Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu quero dizer sobre crise para você, que essa alegria que Tiago fala que nós devemos ter, é porque a crise pessoal consegue desenvolver a sua humanidade. Fique alegre porque a crise que você passa consegue desenvolver em você uma humanidade, uma sensibilidade. Você sabe que você começa a se identificar e dizer assim, puxa, eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca parei para pensar nisso. E agora que estou vivendo esta situação, eu começo a identificar em pessoas que eu achava que tinham uma reação esquisita, em pessoas que eu nunca prestei atenção, eu começo a prestar atenção, porque agora eu estou vendo que eu como ela, nós vivemos crises. Jesus sempre nos leva com as suas palavras mais sábias do universo, quando ele fala a respeito de nós não julgarmos o semelhante. Assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que medide será. Por que ele fala isso? Porque quando você não tem essa capacidade, essa sensibilidade para se colocar no lugar da pessoa, às vezes você é muito cruel, muito duro no seu julgamento. Às vezes você não consegue perceber algumas coisas. E Deus usa a crise para moldar caráter. Diga glória a Deus. Deus usa a crise para mudar pensamentos. Às vezes nós temos um pensamento muito rígido, muito firme a respeito de algumas coisas. E nós temos um julgamento às vezes duro por causa desse pensamento. De repente, nós passamos por uma crise e a gente começa a perceber que não era bem daquela maneira que a gente imaginava. Não era assim que a gente imaginava. Então, essa crise vai te levar a descobrir áreas para ampliar a sua humanidade. Você vai ficar sensível a coisas que, se você não passar, você nunca vai se despertar. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. Se você criar uma pessoa protegida, sem nunca ter passado por crise, essa pessoa nunca vai se desenvolver emocionalmente. Um dos erros que às vezes nós cometemos com os nossos filhos, achando, querendo protegê-los, é querendo poupá-los de todo tipo. Eu sempre digo que há um momento que a pessoa tem que criar anticorpos. Sabe? Há um momento que a pessoa tem que criar anticorpos. Você não pode criar uma criança como um eterno bebê. Eu tenho dado esse exemplo aqui. Há tempo para todas as coisas na vida. E se você nasce um bebê e você começa a brincar com eles, ai que gracinha, ai queridinho pra mim, gugu, daí o bebê lá, todo mundo feliz. Já pensou esse cara com 18 anos, você dizendo para ele, Gudadá? Gudadá, é um imbecil. Porque alguém que você com 18 anos tem que falar que é gugu dadá, ele é um débil mental, ele não é uma pessoa normal. Ele não se desenvolveu. Então, ouça bem o que eu vou falar.
as crises fazem parte do crescimento da vida da pessoa. Deus não vai deixar você morrer, mas Ele muitas vezes vai permitir você passar por uma crise, porque Ele quer que você cresça, você reaja, que você desenvolva, que você aperfeiçoe. Deus não vai ficar falando gugu dadá. Quando a gente se converte, tudo é fácil, saber disso? Os primeiros tempos de conversão, tudo é milagre, tudo acontece rápido. Olha, as respostas de orações vêm logo. Parece que tudo... Quantos já perceberam isso? Depois o negócio vai ficando mais escasso. Tem que ir mais para o joelho, tem que mais orar, buscar. Por que Deus faz isso? Porque Ele está desenvolvendo essa nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Levante a mão assim. Diga, eu sou nova criatura. Deus está desenvolvendo você. Isso vai passar por um processo. Crise, a outra coisa que você precisa saber, quando ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Crise nos conduz de volta à espiritualidade. Às vezes a gente começa a ser abençoado materialmente. Conheci um irmão quando pastoreava na ilha, que ele não tinha muita coisa. Ele começou a orar, começou a ser fiel dizimista, ofertante. Deus começou a abençoar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém, irmãos? Ela se cumpre. E aí, ele começou a ter tanta coisa que no final já não tinha tempo para vir domingo à igreja, né? Então ele se esqueceu qual era a fonte dele. Ele se esqueceu que tudo que ele era, que ele tinha, era dado por Deus. E que ele tinha que voltar isso em gratidão, em louvor, em honra a esse Deus maravilhoso. E sabe de uma coisa? Deus tirou tudo. Porque percebeu que ele estava abandonando a espiritualidade. Ouça bem, Deus está te preparando, não é para você viver neste mundo de pecado. Deus está te preparando para você viver no reino celestial. Deus está te preparando para reinar com Ele agora, mas também eternamente. Então há coisas que te tiram da espiritualidade. E às vezes a única forma de te despertar para isso é uma crise. Né? Por isso que muita gente diz assim, quem não vem pela dor, vem pelo amor, vem pela dor. Não é muito bem o que eu concordo, mas eu concordo que a crise nos leva a buscar a Deus. Você quer saber de uma coisa? Está tudo muito bem, está tudo muito bom, aí você recebe uma notícia, olha, está com suspeita de câncer. Aí, cara, nunca vem para reunião de oração na igreja, né? Essa semana tem oração, ele está todo dia aqui. Porque a crise que se levanta fez perceber nele que ele não estava tão ligado, tão positivamente ligado. E a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Claro, se a pessoa é calvinista, ela não vai orar, não vai fazer nada, porque ela diz, já tem que ser, será, e pronto. E não é assim. A Bíblia diz que a oração do justo intervindo modifica o quadro. Aqui nesta terra, a oração do justo modifica o quadro, as situações. Deus espera que você ore. Deus espera que você desenvolva espiritualidade. Deus espera que você abra sua boca para profetizar às nações, às pessoas. Porque você é corpo de Cristo, é boca de Deus, como falei aqui esta manhã. Então, crise nos conduz de volta à espiritualidade. Uma crise tem o poder de fazer você entender o que é importante. É outra coisa que você se aprende no meio da crise. Porque quando vem a crise, você começa a deixar as coisas supérfluas. Aquilo que parecia muito importante, no meio da crise, perde o sentido diante da essencialidade. Então, a crise te dá um conceito, uma avaliação, uma capacidade de verificar certas coisas e dizer assim, olha, isso aqui que é importante. E começa a descobrir que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é importante, porque se eu busco o reino em primeiro lugar,
as demais coisas serão acrescentadas. Então, a crise tem o poder de você fazer entender o que é importante. Por isso que ele está dizendo assim, irmão, se alegre por passar por várias provações. Porque no meio da provação você vai descobrir a sua humanidade, se alegre. No meio da provação você vai buscar de novo uma espiritualidade perdida. No meio da provação você vai entender o que é importante, se alegre porque você vai descobrir coisas fabulosas no meio da crise. A outra coisa que a crise faz é fazer com que você use o seu potencial escondido. Às vezes você tem um potencial lá e está na sombra do boi. O que é na sombra do boi? Deixa que fulano faz, deixa que ciclano faz. Já tem muita gente tocando. Já tem muita gente na escola. Sim, ok. Cuidado, eu estou lendo Tiago 1:2, meu irmão, tem motivos de toda alegria passar por várias... Você quer reavivar o teu potencial escondido, passando por uma crise? Faça isso. Põe o seu potencial para fora, antes que a crise chegue. Amém? Quem tem ouvido, ouça, que a palavra de Deus está falando. Então, a crise faz você usar o teu potencial escondido. Coisas que você normalmente não faria, mas você diz assim, olha, a situação, a maré não está para peixe, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar mais, eu vou lutar mais, eu vou... Né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, em que a empresa começou a ter uma queda de vendas, e aí eu ficava às vezes no escritório esperando que os pedidos chegassem, né? Aí de repente os pedidos não chegam. Aí você diz assim, opa, peraí, eu vou correr atrás desse negócio. Vou lá procurar o cliente, vou saber o que houve, o que não houve. Por quê? Porque uma crise faz com que você se mexa e aquele potencial que você tem, que você nunca usa, você comece a usar para que realmente os problemas se realizem. Ele continua dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? O que para você é uma crise, Deus vê como uma oportunidade de crescimento. Olha só, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira. Você conhece esse versículo? Completa para mim. O que ele fez? Para quê? Se nós formos olhar, Deus seria um carrasco, pegou o seu próprio filho, mandou para a cruz para nos salvar. Vamos olhar, você tinha coragem de pegar teu filho e mandar para a cruz para salvar alguém? Ninguém. Mas, ouça bem, é no meio dessa crise, é no meio da crise que foi tremenda da cruz, e pastor, foi uma crise mesmo? Foi, para Jesus homem foi. Você sabe que Jesus suou suor de sangue, quando ele estava no Getsemane. A Bíblia diz que ele ficou tão angustiado, que ele começou a suar sangue. E ele começou a suar sangue, porque ele sabia toda a vergonha e toda a humilhação que ele deveria passar. E a Bíblia diz que isso o angustiou de tal maneira. E ele faz uma oração estranha. Você viu a oração que Jesus fez lá no Getsemane? Pai, se possível for, tamanha angústia que Jesus estava. Deus deve ter respondido a ele, porque depois ele diz assim, seja feita a tua vontade e não a minha. E foi para a cruz. Ouça, o que para você parece uma crise, Deus está vendo como uma grande oportunidade de mudança, de crescimento, que você não consegue enxergar, mas que diante da crise vai trazer uma mudança para você. Aliás, dizem que as grandes mudanças começam depois da crise. Repita isso comigo. As grandes mudanças acontecem depois da crise. Então,
mais uma vez, vamos examinar esse versículo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes o quê? Por várias provações. Por quê? O que você considera uma humilhação, talvez um abandono de Deus, aquele mesmo abandono que Jesus, como homem, sentiu por causa dos pecados que estavam sobre ele. O que você considera uma humilhação, Deus está vendo como ocasião para desenvolvimento, talvez de uma grande liderança, ou de algo grande a realizar através de você. Eu queria ler um trecho com você em Provérbios 22, 4. Vem aqui comigo. Provérbios 22, 4. Diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor, o que acontece? São riquezas e honra e vida. O que parece para você uma humilhação, para Deus é riqueza, é honra e vida. Diz mais o Salmo, vem aqui comigo pertinho, Salmos. Meu livro de Salmos aqui, capítulo 1, salmo muito conhecido, versículo de 1 a 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda antes o seu prazer, e na sua lei, sabe o que acontece? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz. Então ouça, você pode andar bem se você andar no conselho de Deus. Às vezes, o conselho de Deus choca-se com o conselho do ímpio, com o modismo, com o que a sociedade está falando. Às vezes, quando você dá o testemunho da sua fé, se posiciona em fé no ambiente que você vive, você às vezes é até motivo de chacota, ou até motivo de ser estranho, ou as suas palavras parecem estranhas, porque você fala de algo que ninguém vê, que ninguém percebe, mas que você crê. E muitas vezes, muitas pessoas, para ficar bem na fita, como diz o outro, né? Ficar bem com as pessoas, ela se deixa levar por aqueles conceitos humanos e se acomodar com aquilo, e faz a política da boa vizinhança. E aí eu quero dizer para você, tem horas que não dá. Tem horas que você tem que se posicionar em Cristo e assumir a sua fé, e assumir o seu chamado, e assumir aquilo que realmente Jesus é para você. Mesmo que isso cause estranheza, mesmo que isso cause crítica, porque a Bíblia diz que ao fazer isto, essa aparente humilhação para o mundo, de que você está assumindo a sua vida com Deus, e que você parece meio fanático, que você parece meio estranho, que você fala de algo que eles não entendem, essa posição, a Bíblia diz que vai trazer honra sobre a sua vida. Não se deixe enganar. Eu vou falar uma coisa para você, a honraria deste mundo é nada, é vazia. Você fica bem na fita ali, e depois você vai pedir para o teu vizinho resolver teu problema. Quem resolve a tua vida é Jesus, meu irmão. Quem resolve a tua vida é Jesus. Então eu quero dizer para você o seguinte: a crise
te faz identificar essas coisas que muitas vezes você não está identificando na sua vida. Eu queria te convidar uma leitura de um trecho, e eu quero fechar com esse trecho, a minha palavra desta noite, que se encontra no livro de Lucas, a partir do versículo 22. E essa palavra é Jesus que está falando para você esta noite. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 22 em diante. Lucas 12. Quando nós estamos no meio de uma crise, a gente fica ansioso. É verdade isso? Diga amém. Poxa, não acaba. Meu pai, quanto mais faço, parece que a coisa não... Às vezes há momentos que a gente fica, Senhor, Senhor, meu Deus, clamando, porque que aquela situação não modifica. Isso cria uma ansiedade tremenda no nosso coração. Principalmente quem crê que é dirigido por Deus. Quem crê que é dirigido por Deus, que a sua vida pertence a Deus? Então, quem sabe que a sua vida pertence a Deus, e às vezes a coisa não está mudando, cria uma ansiedade. E Jesus diz o seguinte: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Ele estava falando para quem? Para os seus discípulos. Não estava falando para todo mundo, não. Ele estava falando para a igreja. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele começa a estabelecer, esta manhã eu falei sobre escala de valores aqui, e ele começa a estabelecer uma escala aqui, porque a vida é mais do que alimento. Tem gente que está tão preocupada com as coisas materiais, que está esquecendo de viver. Lembrando que certos momentos de carinho, de amor, de atenção, independe de valores materiais. Será que eu posso ouvir um amém? Que coisa. Porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. Tem gente que está preocupada com tanta coisa material e não está verificando, irmãos, que tem uma saúde perfeita, maravilhosa. Quantas pessoas padecem um momento desse num hospital e você está aí bem nutrido, uns mais, outros menos, como é o meu caso. Ele diz: observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, nem tem despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. E ele diz: quanto mais valeis do que as aves. Gente, você vale mais que as aves. Você é filho de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é alguém especial. Você tem que acreditar nisso. E diz mais: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O máximo que você vai acrescentar é úlcera, problemas cardíacos, porque você não pode. Se, portanto, não podeis fazer quantas coisas mínimas, por que andais o quê? Ansiosos pelas outras. E o recado que eu quero deixar para vocês é esta frase linda: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Eu quero te desafiar, no meio da sua crise, a olhar os lírios do campo. Pastor, o que quer dizer isto? Olhar o lírio. A gente não tem nem plantação de lírio aqui. Jesus está dizendo assim: comece a olhar o cuidado de Deus. Comece a ver as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Você não tem tudo, mas você tem coisas preciosas que muitas pessoas não têm. Muitas vezes as pessoas reclamam dos filhos, e eu conheço mulheres que estão orando a Deus para ser mãe, enquanto tem outras reclamando dos filhos. Olhai os lírios. Às vezes você está reclamando que a sua casa não é a mais bonita,
ou a mais confortável. Mas quanta gente não tem nem casa para voltar. Olhai os lírios. Jesus está dizendo assim, olha a sua volta, não fica concentrado no seu problema, na sua crise, não fique ali olhando a sua crise, achando que só a sua crise existe. Levanta a cabeça e começa a olhar que há muitas outras coisas acontecendo e que Deus está cuidando e vai cuidar de você também. É isso que você tem que, nesse momento de crise, perceber. Eu estou convidando você a esta promessa. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar que é a vez de comer ou beber, não vos entregueis à inquietação, porque os gentios, quer dizer, aqueles que não têm Jesus, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que a Bíblia chama de gentios, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas você é povo de Deus. Creia nisso, você é povo de Deus. Ele diz, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o quê? Seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, a minha palavra esta noite começou justamente com essa colocação. Como é que eu posso entender Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz que devo ter por motivo de muita alegria passar por uma crise? Porque no meio da crise, tudo isso vai acontecer na sua vida. E quando você passar pela crise, você vai passar e vai sair mais forte. Vai sair mais crente. Vai sair mais autêntico em Cristo. Vai sair mais consciente do seu chamado. Vai sair com aquela vontade de dizer, sou de Jesus, estou indo para o céu. E vai fazer de você entender que você não está aqui por acaso, que antes da fundação do mundo, Deus tinha preparado todos os seus dias, pré-determinado para que você em Cristo Jesus pudesse manifestar esses dias. Eu quero dizer a você que talvez esteja passando por um momento de transição, de crise. Fique firme. Aproveite para desenvolver a sua espiritualidade. Aproveite para estar sensível aos outros. Um segredo, perdoe. Porque às vezes nós somos jogados no meio de uma crise por meio de terceiros. Quando a gente menos espera, a gente é empurrado por uma crise por alguém que nós nem imaginávamos que iria fazer isto. As coisas da vida. Não fique com raiva não. Porque se Deus não quisesse que você passasse por essa crise, Ele teria poupado você. Mas Ele sabia que isso era necessário para que você avançasse. Eu quero orar, vamos nos colocar de pé. E eu quero orar por aquelas pessoas que estão vivendo um momento de crise. E enquanto eu oro, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas enquanto eu oro, você que está passando por algum tipo de crise, você vai dizer para Deus que confia nele. Que confia nele. Sabe? Diz, Deus, eu confio em Ti. Eu confio que eu não estou largado neste mundo, que a minha vida te pertence e que Tu vais cuidar de mim. Foi Ele mesmo que disse, olha, olhai os lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Veja que Deus está fazendo. Veja quantas vezes aquele sino é tocado durante estas semanas. Lembre-se que você já esteve em situação pior e Deus te tirou. Às vezes a gente vence uma montanha imensa e depois
porque a nossa espiritualidade vai baixando, aí aparece um monte desse tamanho, a gente fica, meu Deus, como é que eu vou passar por esse problema? Meu Deus, como é que eu vou vencer esse problema? Eu estou aqui para lembrar você que você já passou por crises maiores e Deus te tirou dela. E que Ele continua contigo, Ele vai te tirar dessa também e vai te abençoar. Creia nisto. Meu Deus e meu Pai, eu sei que ao ministrar esta palavra, pessoas que estão passando por um momento de luta, Senhor, estão sendo renovadas pelo Teu Espírito Santo. E eu quero pedir agora, quebra toda mentira do diabo no coração. O diabo diz que não vai dar, que não é possível, que não há jeito, Senhor, e eu creio que é possível, há jeito, porque tudo é possível ao que crer, e quem está em Cristo é mais que vencedor, Senhor. Tua palavra diz justamente ao contrário, que essa crise vai passar, que virá um tempo de bonança, que virá um tempo, Senhor, em que tudo isso será como base de aprendizado e como base de bênção. Por isso, Senhor, pela fé nós nos alegramos. Nos alegramos porque somos estúpidos, Senhor. Nos alegramos porque entendemos que isso faz parte do Teu plano, Jesus. Faz parte desta caminhada. E que tudo isso, Senhor, vai trazer crescimento para as nossas vidas. Pai, fortalece meus irmãos. Fortalece a Tua igreja, renova a mente e o coração, e que esta semana, quando estiver lá no meio da situação, eles lembrem que tudo isso vai passar, Senhor, e que virá um tempo diferente para a glória do Teu santo nome, e que amanhã eles serão usados como instrumentos Teus, para abençoar outras vidas, porque estarão experientes, ó Deus, saberão como é se identificar, ó Deus, na humanidade das pessoas. Obrigado, Pai, por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, amém. Meus irmãos, uma boa noite. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.